Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2.0 Flex 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, agora com novidades Toyota Safety Sense de série em todas as versões, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade nessa versão intermediária e também o retorno da multimídia Pioneer, aquela que foi lançada no veículo na geração 12ª em 2020. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que são mais afilados, saindo da sua lateral, vindo até a frente, esses dois pontos com a luz de condução diurna em LED, e aqui nós temos a indicação de seta, que é halógeno, e o canhão de foco projetor também, que é com lâmpada halógena, com farol alto e baixo. Esses três formatos de L, aqui todo cromado, que realmente fica bem destacado, junto com essa máscara negra com acabamento Black Piano. Já na parte mais abaixo, no para-choque, nós temos esse vinco com esse formato de C, junto com essa peça com esse detalhe cinza metálico, essa outra peça em preto fosco e o farol de neblina que é em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Vai agradar muito aí o público que gosta dessa versão XEI. Essa grade com esse efeito trapezoidal, com as aberturas de ar aqui na horizontal e os detalhes que são preto fosco. Esses vincos também aqui na frente, junto com essa saliência que contorna o logo, que realmente fica bem marcante, com toda essa peça Black Piano e também esse filete cromado junto com o logo da Toyota translúcido, com essa parte cromada, e fica o radar do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima no para-brisa nós temos também uma câmera ali que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. No capô, saindo da lateral, nós temos esse vinco, um outro vinco que sai lá de cima, contorna o logo aqui na frente, voltando do outro lado, e os vincos aqui da mesma forma do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kg força-metro a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo, com certeza. Também auxiliado pelo câmbio automático CVT, chamado Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens os detalhes da composição dos motores da Toyota, referente à fiação, às mangueiras, toda a montagem dos motores, que tem uma confiança no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que tem a pintura cinza metálica, o formato dos aros com esses vincos bem aparentes, o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m. O vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Ele tem essa parte com esse vinco, com a silhueta em volta da caixaria de roda, uma saia lateral que acompanha todos os modelos, essa parte com a linha de cintura mais baixa com esse contorno da primeira porta até a segunda porta, um vinco mais aparente aqui da lateral do veículo até a lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo aqui do retrovisor, e aqui em cima já é a cor do veículo, que é cinza granito metálico, uma cor bem bonita. Repetidor de seta, rebatimento elétrico do retrovisor, as maçanetas são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco e também a coluna C com esse detalhe preto fosco, como toda a parte envidraçada do veículo. Já mais atrás, aqui no segundo eixo, nós já temos esse detalhe com
Esse vinco também fazendo contorno na caixaria de roda, suspensões independentes, esses vincos na parte da lateral do veículo também que fica bem marcante. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do Corolla XEI para vocês. E aqui nós temos esse vinco com esse formato de C harmonizando lá na frente do veículo, é um detalhe interessante. Esse outro vinco que atravessa todo o para-choque com essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade. 4 pontos aqui com sensor de estacionamento traseiro que acompanha o veículo de série, com sensor de proximidade, vai agradar muitos aí, depois eu vou mostrar no painel lá como funciona. A lanterna que sai aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a iluminação aqui, ela é halógena, exceto a lâmpada de ré que é em LED. E aí nós temos esse detalhe com essa peça toda cromada que sai das lanternas, atravessa todo o porta-malas, com esse detalhe mais brilhante e uma parte fosca. E aqui nós temos o detalhe com a inscrição XEI e também Corolla, o logo da Toyota cromado, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. E se você apertar esse botão com a chave presencial no bolso, você consegue fazer a abertura do porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. É um porta-malas bem amplo por ser um sedã médio com uma iluminação interna e todo esse bom espaço para você estar utilizando. Aqui você puxando, você tem um step temporário com rodas em aço e o kit de ferramentas para você fazer o uso se necessário. Essa manta com um acabamento aqui na tampa traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Um item de segurança importante é a lanterna de neblina traseira aqui, que é em LED, vai ajudar bastante nessa questão de segurança. E falando em segurança, no teste de colisão, Latin NCAP ele conta com 5 estrelas contra colisão frontal e lateral e 7 airbags no total, que são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla, que ele tem um entre-eixos de 2,70 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, eu vou me sentar para mostrar para você o espaço que ainda temos. Sobra praticamente aqui 2 dedos para vocês verem a questão do espaço no interior aqui do Corolla. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XEI das demais versões. Revestimento do banco, ele é em couro com essa linha aparente, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Esse detalhe somente com um nicho. E também esse detalhe do revestimento aqui do banco, que ele é em couro, essa parte mais lisa, e aqui já tem todo esse pontilhado com uma parte do centro do banco também. Na parte do teto ele é todo cinza, com as alças no teto, a lanterna que você pode estar fazendo uso para quem está aqui atrás, que é halógena. Eu vou descer para mostrar o espaço que nós temos aqui na fileira dos bancos traseiros para vocês. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes e também descansa-braço com opção para 2 porta-copos, vai facilitar para quando você estiver viajando aí com 4 pessoas. E também a utilização aqui do ISOFIX, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ele tem a opção aqui do banco bipartido, basta você apertar esse botão, puxar aqui o banco, pois ele é rebatível 60 por 40. O dia que você quiser carregar algo no porta-malas que não caiba, uma escada, por exemplo, tem como você estar colocando aqui ou descendo os 2 bancos para fazer a utilização da forma que você deseja. Aqui na porta nós já temos o revestimento em couro, bem macio ao toque com essa linha aparente. Já essa outra parte aqui com um plástico bem macio ao toque com a linha aparente também. Os puxadores prata e o detalhe aqui com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só. Esse nicho para utilizar para guardar alguma coisa e também o alto-falante da porta do Corolla. A sua chave, ela é do tipo presencial com a inscrição Toyota e também Corolla. Se você virar aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas com um alarme perimétrico e também volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste de altura nessa alavanca. Essa outra alavanca que eu consigo já inclinar as costas para deixar de acordo o conforto que eu queira. Uma terceira opção de abertura do porta-malas, abertura do tanque de combustível. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XEI 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês, a inscrição Corolla que aparece naquela tela de 4.2 e a novidade aqui para muitos. Lembra da falta dos semicondutores que ocasionou aí as trocas de muitas multimídias?
Pois é, agora nós estamos de volta com a multimídia Pioneer. Acredito que foi solucionado o problema da falta dos semicondutores, que são os famosos microchips, e agora alguns modelos voltaram a ter essa multimídia Pioneer. Então tem o detalhe aqui dessa multimídia flutuante, que não tem mais aquela TV de tubo, como tínhamos na versão 2020, lembra no lançamento do carro em setembro de 2019? Veio com essa mesma multimídia, que não mudou praticamente em nada, é a mesma multimídia com 8 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. E um detalhe, não é sem fio, é com conectividade via USB que você consegue. Então nós temos os detalhes aqui da autonomia, os telefones, os áudios, aqui o menu que nós temos a opção de áudio, telefone, as informações gerais do veículo, como média de consumo, alcances de cruzeiro, as informações do veículo também, que você consegue acompanhar o histórico referente à viagem que você está fazendo. É uma multimídia que ficou mais sensível ao toque, que vai agradar a muitos aí que já é conhecedor dessa multimídia. Na parte do console central, esse detalhe todo Black Piano com esse filete prata que faz o contorno. Em volta desse ar-condicionado, que é apenas de uma zona, que você tem a opção da temperatura, a opção aqui do ar quente e ar frio, a opção do fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação do veículo ou no interior, ou a ventilação vinda de fora através desse ar-condicionado, são os detalhes aqui. Botão Start-Stop com essa parte cromada para fazer ignição na parte do veículo. O console central com esse acabamento todo preto fosco, com esse espaço para estar utilizando para guardar alguma coisa. A tomada USB para você fazer conexão através do seu smartphone com essa multimídia que eu mostrei para vocês. E o detalhe aqui também, Black Piano, com essa parte que faz esse filete prata, que faz o contorno em volta do câmbio, que é do tipo CVT automático, de 10 velocidades Direct Shift, com a primeira marcha engrenada. Então é um câmbio que tem uma saída mais rápida no trânsito aí, em vista do modo CVT que era comum. Se você colocar aqui na opção da câmera de ré, ele já vai aparecer aqui no caso as opções como a linha de segurança ali para você fazer o acompanhamento. E o detalhe interessante, vou soltar o freio de mão para vocês verem aqui, sensor de estacionamento traseiro, que nós temos o sensor de proximidade aqui na parte do painel. Viram que apareceu ali mostrando os pontos ali que estão aparecendo na opção do painel para você acompanhar. Realmente ficou um carro mais seguro com essa opção. Se você descer aqui a parte do câmbio para o modo drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos a troca de marcha manual. Então você consegue colocar da primeira à décima aqui para frente e para trás as reduzidas. Isso vai facilitar numa descida de serra que você use como freio motor, ou para colocar uma marcha para baixo para ter um giro maior no motor, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, ou uma retomada de curva. Vai facilitar bastante, com certeza. A opção do freio de estacionamento aqui, que ainda é manual, muitos gostariam de, com certeza, um freio eletrônico nesse veículo, com certeza ia agradar muito o público do Corolla Sedan. O detalhe aqui com 2 porta-copos, o descansa-braço com essa opção revestida em couro, com essa linha aparente, e a opção que você tem para abrir aqui com esse espaço para utilizar, com a tomada 12 volts e também uma tomada USB com 2.1 amperes para você fazer recarregamento do celular se necessário. O revestimento do banco ele é em couro, com essa parte mais lisa e essas linhas aparentes. Esse detalhe mais ao centro é todo pontilhado, como vocês podem ver, essa parte mais acima também. E aqui o detalhe para trazer mais conforto para você que está utilizando. Regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto também. Quebra-sol, que você tem a opção do espelho, que quando você puxa ele já acende a lâmpada aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que ele é fotocromático, vai reduzir o reflexo de algum veículo que vem atrás de você à noite com um farol alto. Isso é um item de segurança importante. As lâmpadas aqui no teto para você fazer a utilização, e esse botão que é o alarme volumétrico, que você pode estar desligando caso você vai ligar o alarme do carro com alguém, ou com o alarme volumétrico você pode estar desligando, que aí você pode já estar acionando o alarme do carro caso você vai deixar algo que se mova dentro do veículo. A parte do painel com essa opção bem macia ao toque, com essa linha aparente, toda essa parte também Black Piano, e esse detalhe com essa peça que faz todo esse contorno com esse filete prata. E olha o acabamento aqui do painel bem macio ao toque, como vocês podem ver também, com um auxiliar, um alto-falante ali para ajudar no sistema de som.
porta-luvas ele desce bem gradativo, aqui tem um bom espaço para você estar utilizando também. E agora eu quero mostrar para vocês aqui na porta do motorista que todos os comandos aqui são iluminados, os 4 vidros com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros, a parte aqui com a trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar esse botão que vai rebater aqui o retrovisor, e aqui você consegue fazer o ajuste do retrovisor tanto do lado esquerdo como do lado direito. Já na parte do painel, a gente tem esse detalhe para estar ajustando o facho do farol, você consegue colocar esse botão para cima ou para baixo, tem as numerações ali, por ser um sedã médio você consegue colocar mais peso no carro e automaticamente você tem essa opção para estar regulando. Já esse botão que está aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Você aperta aqui, aparece essa parte verde e a informação ali que está ativo o modo do farol comutativo, com farol alto e baixo automático do veículo. Aqui nós temos a abertura do cofre do motor e a sua direção, que é eletroassistida com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Esse volante que é multifuncional, com esse revestimento em couro, com essa linha aparente, esse detalhe com essa parte prata e também o logo cromado da Toyota. Atendimento de telefone celular via Bluetooth, aqui a parte com comando de voz, a parte com comando de som, a utilização do computador de bordo que você tem ali no painel, que são 16 funções. Aqui do outro lado você tem as opções para passar entre as estações de rádio, os aplicativos que você está ouvindo e passar essas músicas ou também as rádios que você consegue fazer a utilização por aqui. Mais acima já faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Essa parte é do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que funciona da seguinte forma. Vamos supor que você está na faixa da direita a 100 km por hora. O carro à sua frente esteja a 80 km por hora. O Corolla vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, evitando que você talvez não veja que o carro está reduzindo a velocidade e você tem uma colisão. Então isso facilita bastante. E também esse detalhe aqui com esse botão que é o assistente de mudança de faixa involuntária. Esse daqui ele vai soar um alerta sonoro e também visual na parte do painel, te informando que você está saindo da faixa de rodagem, caso você esqueça de colocar a seta para o lado direito ou esquerdo para estar saindo ali da faixa. Talvez você está distraído, mexendo no aparelho de som, alguma coisa, o carro começa a sair da faixa e ele vai apitar. Então isso facilita bastante quando você está conduzindo o veículo. E o mais importante, que é o assistente pré-colisão, que é esse botão aqui. Esse, se você não viu um veículo vindo contra a sua direção para tomar uma medida evasiva, sair dessa situação de risco, ele também vai acionar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida protetiva, ele vai fazer a frenagem automática do veículo para que evite que você tenha uma certa colisão ou até mais danos severos a você que está conduzindo o veículo. É um sistema de segurança bem interessante. No painel, Pedal Shift, que são as mudanças de marcha aqui através do volante. E olha o detalhe aqui, ó, bem macio ao toque aqui, como vocês podem ver, ó, a opção do painel. O painel aqui com essa parte toda prata que faz o contorno. Toda a parte com painel de instrumentos aqui, praticamente nós temos os detalhes aqui que são o conta-giros. Também o medidor do arrefecimento do motor, o medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros, e o velocímetro. Mais aqui ao cantinho, nós vamos ter esse painel de 4.2 polegadas, que tem aqui o odômetro total, temperatura exterior, esse modo P que está aqui, ó, escrito, informando onde está posicionado o câmbio, que está na opção Parking. Velocímetro digital, como vocês podem ver ali, e temperatura exterior com também o relógio que você consegue fazer a utilização. Se você colocar aqui para baixo, nós temos a média do veículo, média instantânea. Se eu colocar para baixo mais uma vez o modo de economia, odômetro total, trip A, trip B, e aqui ele volta para a opção do velocímetro digital. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, aqui são os detalhes que eu tenho do sistema de segurança, se ele está ativo ou não. E aqui nós temos a opção com a pasta de música, o que está passando na rádio ou no seu aplicativo. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, nós temos as informações de viagem, a distância, o tempo total de viagem, tempo decorrido, você consegue acompanhar. Aqui já são os detalhes referentes às configurações gerais do veículo que você consegue estar fazendo aqui nessa pasta com essa opção. E se você colocar para o lado direito mais uma vez, nós temos essa pasta com essa aba informativa. Tudo que é informação importante no veículo vai aparecer aqui. Cinto de segurança que não foi colocado, farol que ficou ligado, porta que está aberta e tantas outras mensagens importantes do veículo vai aparecer ali naquela aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês
do Corolla XEI 2023. Eu vou deixar na ficha técnica os detalhes do veículo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo